O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos que o tinham visto ficaram assustados, mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. De todas as homilias que eu já fiz na minha vida, essa eu gostaria que vocês prestassem uma atenção redobrada. Presta uma atenção redobrada, porque se essas palavras caírem no nosso coração, eu tenho certeza absoluta que talvez algum de nós que está aqui nessa missa, ou quem vai ouvir depois pela internet, eu tenho certeza que algum de nós vai caminhar certamente para a santidade, para o céu. Por quê? Porque até os demônios são obrigados a reconhecer a presença de Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. E nos milhares de exorcismos que o padre Gabriele Amorth fez durante toda a sua vida, alguns dizem que foram mais de 15.000, 20.000 exorcismos, mas não é exorcismo do padre Gabriele Amorth aqui, não é oração de libertação, não. Essa aí, meu Deus, isso aí não tem conta. É o exorcismo maior. Padre Gabriele Amorth fez milhares de exorcismo maior, aquele exorcismo oficial da igreja. E eu, graças a Deus, desde seminarista e antes de seminarista, eu li praticamente todos os livros do padre Gabriele Amorth. Eu conheço de leitura, de estudo profundo, a obra do padre Gabriele Amorth. Eu sei do que eu estou falando. E aqui tem alguns relatos dos demônios em momentos de exorcismo a respeito da grandeza que é a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento e aqueles que adoram. Hoje no Evangelho, a gente percebeu Jesus fazendo 2 coisas. Primeiro, ele faz a multiplicação dos pães, já é um milagre, mas as pessoas sempre interessadas em comer, sempre interessadas nas suas necessidades biológicas, o coração vai ficando distante de Deus, né? E depois Jesus, né, no bom sentido da palavra, etimologicamente dizendo, provocar, Jesus provocou os apóstolos, ou seja, Jesus quer uma resposta de fé dos apóstolos e de nós,
Porque sem essa resposta de fé, Ele que é Deus, Ele não pode fazer muita coisa por nós. E o Evangelho termina assim, né? Então o Senhor, Marcos capítulo 6, versículo 51, nós estamos na semana da Epifania, e antes de entrar no tempo comum, a igreja coloca trechos do Evangelho do dia a dia, do ano litúrgico. Por quê? Porque quer mostrar a manifestação, aquele menino que nós celebramos Epifania, aquele menino que vai ser batizado no Rio Jordão pelo seu primo São João Batista. Esse menino começa a manifestar a sua divindade através dos seus milagres. E gente, 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas mesmo assim, eles estavam com o coração endurecido. E depois Jesus provoca os apóstolos andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Imagina, você é um pescador experiente, e daqui a pouco você vê um homem andando sobre as águas. É brincadeira, né? Mas mesmo assim, o coração deles estava fechado. Aí você pode dizer: padre, como que eles eram tão cabeça dura? Mas você não é não, né? É só os apóstolos, né? Nós não somos, não. Só São Pedro, São Mateus, São João, nós somos maravilhosos, né? Mas tá bom. Deus sabe vencer a nossa incredulidade até quando os demônios são obrigados a dizer a verdade. Aí alguém pode dizer assim: mas Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, então ele nunca diz a verdade. Os grandes exorcistas, quando estão fazendo o exorcismo, o demônio, sendo mentiroso por excelência, tem horas que ele é obrigado a dizer a verdade. Ele é obrigado no exorcismo, obrigado pelo poder de Deus. E o demônio andou dizendo umas coisas muito verdadeiras a respeito de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Vamos lá. É atribuído à obra do padre Gabriele a morte. Padre, o senhor tem 100% de certeza que está nos livros dele? Digo que 100% de certeza eu não tenho, mas vamos supor que não foi o padre Gabriele a morte que escutou esses relatos dos demônios. Vamos supor que não seja. Vamos supor que seja outro exorcista. Não deixa de ser verdade. Vamos supor que não seja nem os demônios que esteja falando isso aqui, mas também uma verdade, porque se você vai ver nos escritos da Beata Alexandrina, se você vai ver nos escritos de Santa Gema Galgani, se você vai ver nos escritos principalmente de São Pedro Julião e Marte, da mãe Gabriele Bitterlich, dos grandes místicos, Santa Faustina, Conchita Armida, dos grandes místicos da igreja, homens e mulheres que tiveram experiências profundas com Jesus na Eucaristia, Padre Pio, São João Bosco. Se você colocar estas sentenças atribuídas aos demônios no exorcismo, perto do corpo doutrinário da mística católica, é muito parecido, se não idêntico, mas vamos lá. Os demônios, como disse Martinho Lutero, né? No final da vida, Martinho Lutero, cheio de tormentos, não sei se você sabe, Martinho Lutero era um frei agostiniano muito atormentado psicologicamente. Quando ele foi entrar no seminário, os pais de Lutero disseram: não acolha o nosso filho no seminário não, esse menino é problemático, vai dar trabalho para vocês. Está vendo a doutrina de quem milhares, até milhões de pessoas seguem? De um homem absolutamente problemático, porque não dizer que estava perto da loucura. Isso é o protestantismo enquanto doutrina, uma loucura, porque o seu fundador, Martinho Lutero, era atestado pelos seus pais, e qualquer livro de psiquiatra sabia que o homem não era normal. Isso não vai sustentar por muito tempo, vocês estão entendendo? Isso não tem sustentabilidade por muito tempo, o protestantismo. E Lutero, no fim da vida, cheio de lutas e tentações, ele estava com um terço de Nossa Senhora na mão. Da onde o senhor tira isso, padre? Autobiografia. Vai lá, fala para os irmãozinhos que fica atacando Nossa Senhora, atacando a Eucaristia, atacando a doutrina da igreja, o primado de Pedro, né? Que fica falando asneiras, que não existe purgatório,
que não tem intercessão dos santos, aquela conversa fiada, aquele vômito da serpente no Apocalipse 12, né? Você viu que a serpente foi fazer guerra contra a mulher e vomitou um rio de imundícies. O que são esse vômito da serpente? As heresias. Então Lutero, atormentado no fim da vida, com o terço na mão, rezando a Nossa Senhora, o demônio apareceu para ele. E o demônio disse assim: quem és tu, Lutero? Quem és tu? Para dizer que Jesus não está presente no Santíssimo Sacramento. E Lutero, com o terço na mão, tremendo, lhe disse: o demônio, que é o pai da mentira, também sabe dizer a verdade. Jesus é o Santíssimo Sacramento. Ele é o Santíssimo Sacramento. E dos exorcismos atribuídos ao padre Gabriele à morte, colhidos em mais de 30 anos de ministério, veja o que os demônios disseram. Entre aspas aqui, porque são os demônios dizendo a respeito do Santíssimo. Ele, o Santíssimo, Jesus, ele escondido, ele não fala o nome Jesus. Os demônios não pronunciam o nome de Jesus, olha o poder que tem. Os demônios não pronunciam o nome de Nossa Senhora, olha o poder que tem de São José. Então ele diz ele. Ele escondido naquele pão branco, mas não está escondido de nós. Nós vemos, isso é a luz que nos queima, é como um fogo que não podemos apagar. Segunda sentença. Esse pedaço de pão não é só pão, é Ele, o mesmo que nos expulsou do céu, é Ele. Nós odiamos, mas não podemos chegar perto. Terceira sentença tirada dos exorcismos: se os seres humanos soubessem quem realmente está lá no Santíssimo Sacramento, ele não disse isso, né? Quem está lá, aonde? No Santíssimo Sacramento, está dizendo eu, o mundo inteiro se ajoelharia e nós seríamos derrotados para sempre. Quarta sentença: cada minuto que passa diante dele tira a nossa força, ele nos obriga a fugir como covardes. Os demônios dizendo a respeito do Santíssimo Sacramento. Quinta sentença: aquele lugar onde o adoram está cheio de anjos, não podemos entrar aí com as nossas armadilhas. Está vendo? Onde tem adoração, tem os anjos, e isso afasta o inimigo. Sexta sentença: quando o adoram, ele fortalece suas almas, destrói tudo o que fizemos nas suas vidas. Está vendo? Está vendo por que a igreja está vazia? Está vendo por que a igreja está vazia? Porque o demônio tenta a gente dia e noite para não entrar na igreja, para adorar o Santíssimo, para não ficar em paz diante do Santíssimo. E não é os demônios que está dizendo, é São João Bosco: quereis muitas graças? Visitai o Santíssimo muitas vezes. Quereis poucas graças? Visitai poucas vezes. Vocês não querem graças nenhuma? Então não visite o Santíssimo, não adore o Santíssimo. É São João Bosco que está dizendo, não são os demônios agora não. Você quer vencer o demônio? Visite o Santíssimo Sacramento. Você quer ser vencido por ele? Deixai de visitar o Santíssimo Sacramento. São João Bosco dizendo: a visita, a adoração ao Santíssimo Sacramento é uma fonte de graças para a vida e para colocar o mal em fuga diante de nós. Ele dizendo sobre a hora santa, agora são os demônios falando sobre a hora santa: uma hora perante ele tira as almas que tínhamos apanhado durante anos, é como uma grande guerra contra nós, e perdemos-la sempre quando eles adoram. A hora santa enche de luz suas casas e suas famílias. Não podemos suportar essa luz, ela nos cega. E continuam dizendo os demônios: quando nós fazemos a hora santa pelos pecadores, eles recebem sua misericórdia e nossas correntes são quebradas. É como uma condenação para nós.
Mas se você pegar essas sentenças aqui e comparar com os grandes místicos, você vai ver que é pura verdade, verdade verdadeira, como diz o povo. Essas horas de silêncio diante dele são como um martelo que bate nas nossas cabeças, não podemos resistir. E continua a sentença, já até perdi a conta, continua as sentenças tiradas dos exorcismos, os demônios dizendo: obrigados pelos exorcistas, quando olham para ele quem? Jesus no Santíssimo, não dizem nada, mas ele age em seus corações, isso nos destrói por dentro. Vai escutando e fica bem longe da igreja, viu? Fica grudado no WhatsApp, fica na televisão, fica olhando para o espelho, fica preocupado com conta, fica onde você quiser, né? Fica sobre si mesmo, sobre os nossos defeitos, sobre as nossas paixões, sobre as nossas ilusões. Deixa para depois eu vou, depois amanhã eu vou, semana que vem eu vou. Enquanto isso, o inimigo vai solapando a nossa vida, mas quando nos aproximamos de Deus, ele foge de nós. Está na Bíblia, carta de Tiago. O silêncio diante dele é mais poderoso que 1000 palavras. Gente, isso é São João da Cruz. Os demônios também sabem dizer a verdade, está no catecismo isso, São João da Cruz ensinando que o silêncio adorante é a voz que Deus mais escuta. Ó, São João da Cruz, e olha que os demônios estão dizendo, que ensina os doutores. Você vê que isso é verdade verdadeira, como diz o povo, verdade verdadeira. Cada momento, o silêncio diante dele é mais poderoso que 1000 palavras. Ele nos enche de graça e os torna invencíveis. Os demônios dizendo que quando nós estamos adorando em silêncio, Deus está enchendo a nossa vida de graça e nos tornando invencíveis. Cada momento de adoração oferecido pelas almas do purgatório as liberta. Esses atos são como espadas que cortam nossas correntes. Pura verdade. Se o demônio é o pai da mentira, ele acabou de dizer a verdade, e vamos supor que não são os demônios nada que estão dizendo isso, é pura verdade, a mais alta verdade, é o esplendor da verdade. Quando eles oferecem sua adoração pelos mortos, nós perdemos, e eles ganham sua luz. É insuportável. Está dizendo as almas do purgatório, né? Para esses cultos, pare com esses cultos de reparação. O demônio não suporta adoração, pare com isso. Cada ato diante dele destrói o que construímos com tanto esforço. Está vendo? Agora, se você pega a vida dos santos, São Pedro, Julião e Marte, que era o grande promotor da adoração do Santíssimo Sacramento, ele dizia assim: não tem demônio que resista à adoração feita diante do Santíssimo Sacramento, e muitas vezes o rosário rezado diante do Santíssimo Sacramento. Vocês vejam o que o Instituto Hesed fez, né? Indo para diante do Santíssimo Sacramento. Vocês vejam aí o que aconteceu no Brasil, está acontecendo quando o Frei Gilson foi para diante do Santíssimo Sacramento. Está vendo? E a gente fica deixando para depois, a gente deixa Jesus sozinho no sacrário, no altar, e é ele, é a pessoa dele, e os demônios sabem que é Jesus. O demônio, como dizia Dom Bonifácio, né? Falecido Dom Bonifácio Pitinini, aqui, antigo arcebispo de Cuiabá, Dom Bonifácio dizia: o demônio é bom teólogo, e é bom teólogo mesmo, ele sabe as verdades mais profundas, mas ele quer esconder isso de nós. Mas quando ele está sob o poder de Deus, a intercessão da Virgem Maria, vai soltando as verdades. A adoração reparadora é um veneno para nós, é como se eles destruíssem todo o mal que fazemos nas suas almas. De novo, eu vou citando essas coisas, essas citações dos demônios nos exorcismos, e vou citando os santos para vocês. Aquela mística francesa da Sagrada Face, está até nas promessas da Sagrada Face, com o imprimato da igreja, Jesus dizendo que aqueles que adorarem a sua Sagrada Face, repararem a sua Sagrada Face no Santíssimo Sacramento,
Ele vai transformar os nossos piores pecados da vida em pérolas e diamantes preciosos. E é o que os demônios estão dizendo. E a gente fica bem distante, né? A turma fica bem distante da igreja, bem distante da adoração. Aqueles que passam tempo diante dele estão protegidos. É como se constituísse uma barreira de fogo ao redor deles. Não podemos alcançá-los facilmente. Eu perdi a conta aqui, são muitas, viu? Depois eu conto e mostro certinho, mas vai ouvindo com o coração, isso é o mais importante. Toda vez que um de vocês olha para ele com fé, ele quem? Jesus, no Santíssimo, recebemos um castigo que nos dói mais do que 1000 correntes. Atos de fé dos seres humanos torturam os demônios, porque eles sabem que Jesus é Deus, mas eles não amam, eles não se reconhecem diante de Deus. Quando alguém adora de todo o coração, ele tira de nós o que é nosso, ele nos humilha sempre. Essas orações perante o Santíssimo pelos pecadores são a nossa ruína. Eles recebem a sua misericórdia e se arrependem, e isso destrói as nossas armadilhas. Mais uma: quando oram pelos perdidos, pelos pecadores que estão distantes, quando oram pelos perdidos diante dele, ele se lhes mostra o seu amor e quebra as nossas correntes. É um desastre para nós. Mais uma vez, quantas vezes Santa Mônica ia rezar pelo perdido Agostinho diante do Santíssimo, chorar e passar as lágrimas no sacrário. Olha o que aconteceu, está vendo? Se isso aqui é dos demônios ou não, eu não sei, mas que está em plena sintonia com a história da igreja, os místicos e os santos, isso eu tenho certeza absoluta. A adoração pelos pecadores nos deixa sem poder sobre eles. Ele cobre-os com o seu sangue e não podemos mais tocá-los. Mais uma sentença: queima-nos, queima-nos. Esta luz que irradia do Santíssimo é como fogo, ela nos queima, é um fogo que não se apaga, ela nos queima, e é verdade. Eu mesmo, igual testemunho a minha vida, quantas vezes em grandes encontros, eu passeando com o Santíssimo Sacramento, eu padre, fazendo passeio do Santíssimo, quando passava perto de pessoas atormentadas, elas eram jogadas assim, 2, 3, 4, 5 metros para frente. Por que isso acontece? Não é a pessoa que está sendo jogada para frente, é o inimigo que está fugindo da luz que está no Santíssimo Sacramento. É o inimigo, é o inimigo. E termino. Ele está vivo. Olha os demônios dizendo: ele está vivo lá, e nós não aguentamos, o seu olhar nos destrói. O que é isso, gente? Cada hóstia consagrada é um tormento para nós. Isso mesmo, é a missa, é a missa, é a missa. Santo Tomás de Aquino agora, hein? Eu vou lendo uma coisa dessa e vou jogando os doutores e os místicos. Santo Tomás de Aquino diz: a missa destrói a ação do demônio na sua vida. Santo Tomás de Aquino. As almas que se consagram à adoração são como espadas que nos atravessam, não podemos vencê-la. Cada hóstia consagrada é um tormento para nós. Ele está presente, não podemos chegar perto. As almas que se consagram à adoração são como espadas que nos atravessam, não podemos vencê-las. Uma hora com Ele vale mais do que milhares de orações que não incluem a sua presença. A adoração ao Santíssimo é como uma chuva que apaga os incêndios que o inimigo acende neste mundo. Esses atos de adoração trazem paz à terra. Por isso que o inimigo combate tanto quando a gente quer ir fazer um momento de adoração. É por isso que os santos incentivavam tanto a adoração. Esta é a necessidade urgente
de termos nas nossas dioceses, capelas de adoração perpétua, porque é somente através da adoração perpétua que nós vamos reparar esta cachoeira de ódio, de indiferença, de maldade e de batalha espiritual que estamos vivendo nesses dias. Graças a Deus nós estamos gravando isso, pois você vai lá, escuta com atenção, copia, vou imprimir isso aqui, deixar aqui para a gente ver, e vamos dedicar o resto da nossa vida para adorar o Santíssimo, nem que seja meia horinha por dia, nem que seja meia hora por dia, e depois de meia hora, 1 hora por dia, e bendito seja aqueles que conseguem mais do que isso. O Pai procura adoradores, João 4:23, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. E o demônio, que também é o pai da mentira, como diz Lutero no fim da sua vida, ele também sabe dizer a verdade. Não existe cristianismo sem o Santíssimo Sacramento, sem a Santa Missa. Que caem as heresias, que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente, que é a provedora, aquela que deu à luz as heresias, para que os nossos irmãozinhos e irmãzinhas separados, que não creem na missa, não participam da missa, não comunguem, volte o mais rápido possível e aconteça o triunfo do coração eucarístico de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.